Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para o Mundial de Clubes, pessoal, e podendo pintar reforço, né? Pois é, Jorginho já chegou no Rio, né? Para se apresentar ao Flamengo, assinar o contrato e ser o novo reforço do Flamengo, né? Deixando o torcedor flamenguista mais animado, né? E o Flamengo abrindo negociação com Jorge Carrascal, né? Colombiano, né? Segundo as informações, é um jogador que vários clubes brasileiros já tentaram sua contratação, mas o Flamengo encaminha, né? Sem sombra de dúvida, a gente sabia que o Flamengo, nessa janela, ia fazer algumas contratações pontuais, né? Apesar de não perder ninguém, apesar do time já ser um dos melhores do futebol brasileiro, o Flamengo ainda encaminhando, né? Jorginho e também negociando com esse Jorge Carrascal, né? Segundo as informações, né? Colombiano com qualidade, é um cara que joga muita bola, né? Inclusive tendo mercado até na Europa, mas a gente espera que ele feche com o Flamengo, né? E possa jogar um Mundial de Clubes, né? Seria uma excelente notícia, né? Até porque o Flamengo está em competições aí como Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e vai precisar de reforço, né? Isso aí só deixa os rivais cada dia, pessoal, mais preocupados, né? Alguns clubes perdendo jogadores, pelo outro lado vê o Flamengo contratando jogadores, é assustador, né? Vamos acompanhar aí, né? Créditos do vídeo, Placar TV, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Pois é, Papa. Então, foi uma notícia trazida primeiramente lá na imprensa colombiana, né? A repórter Salomé Farjado foi a primeira a falar sobre essa situação da negociação do Carrascal com o Flamengo, e aí eu fui atrás e consegui confirmar a informação, tá? A negociação ela está em curso já tem alguns dias. Uma pessoa de muita confiança, uma pessoa que está muito perto de toda essa negociação, me confirmou e me passou algumas situações. Essa pessoa me passou que estão trabalhando nessa situação já tem alguns dias, que ainda não tem nada definido pelo que essa pessoa me falou, mas a negociação está em curso, tá? O Flamengo enxerga, pelo que essa pessoa me falou, tá? O Flamengo enxerga no Carrascal um substituto para o Arrascaeta, uma peça que vai substituir o Arrascaeta ali no meio campo, um jogador que pode jogar como o meia-campista, o camisa 10, né? Apesar dele ser um cara que joga muito pelas pontas, mas ele joga de fora para dentro, como o Arrascaeta, por exemplo, jogava, e em 2019 o Arrascaeta jogou da esquerda pelo meio no Flamengo, e o Felipe Luiz gosta muito também do Arrascaeta jogando assim. Então é um jogador que eles acreditam que tem lastro aí, tem 27 anos, tem lastro para jogar no Flamengo em grande nível por 4, 5 temporadas, enfim. E aí estão conversando. A informação que eu tenho é que, inicialmente, a pedida do Dínamo foi de cerca de 15 milhões de euros. O Flamengo ofereceu menos que isso, tá? Não me passaram ainda quanto o Flamengo ofereceu, mas me passaram que o Flamengo ofereceu um pouco menos que isso e as conversas elas estão em andamento. O Flamengo tem certo otimismo para concretizar essa negociação, porque o jogador vê com muito bons olhos uma vinda para o Flamengo neste momento, tá? Essa é uma informação importante, porque assim, tem esse... o jogador vê como interessante esse projeto do Flamengo, foi o que me passaram, e é um jogador que foi procurado várias vezes já por vários times aqui no futebol brasileiro. O Garoni vai lembrar, na época até eu trouxe a informação, acompanhei muito bem essa situação do interesse do Vasco no Carrascal. O Vasco chegou a fazer uma proposta, não conseguiu contratar o Carrascal, o Internacional já tentou contratar, o Atlético Paranaense já tentou contratar. No início do ano, o Corinthians fez uma sondagem para saber como é que estava a situação, escutou na época que o Dínamo queria cerca de 14 milhões de euros e aí acabou não levando à frente porque não tinha dinheiro para investir nessa contratação. Mas assim, vários clubes realmente do futebol brasileiro já tentaram contratar o Carrascal em 2023, tá? Eu tenho informação de que ele chegou a ser oferecido ao Flamengo em 2023, mas na ocasião a diretoria não demonstrou interesse. Naquela época, os valores dele estavam bem mais baixos. Naquela época, o valor dele estava bem mais baixo do que hoje, tá? Mas é um jogador que tá sempre no radar dos clubes brasileiros. Raíza, tanto é que aparece, né? 7 milhões de euros no Transfer Market, né? Ainda não está nem atualizado no Transfer Market. Aparece 7 milhões de euros. Ele subiu muito, então, né?
Aquilo ali do transfer market, né? Não é o valor real que o clube pede. Né? É um valor estimativo de mercado, mas eu digo. O transfer market faz, tá? Mas só que assim, em relação ao Carrascal, existem algumas situações que é preciso destacar. O Dínamo pagou, tá? A informação que eu tenho é que o Dínamo pagou 6 milhões de euros mais 2 em bônus por metas que fossem atingidas, tá? E aí, tem uma outra situação também, Papa. O River Plate ainda tem direito a uma quantia sobre o Carrascal, tá? Eu só não sei te dizer se é 25% de mais-valia ou 25% dos direitos econômicos dele. Mas eu sei, até na época que o Vasco estava tentando a contratação dele, o Vasco estava tentando comprar 50%, porque os outros 50% ainda estavam nas mãos do River. E ao longo dessas negociações do Carrascal, quando ele sai para o CSKA e vai para o Dínamo, né, teve ali uma situação com o River Plate, não sei se eu acho que o CSKA chegou a adquirir mais 25%, e aí o River ficou com ou ficou com 25% ou 25% de mais-valia, mas ainda tem um valor aí que vai, em caso de uma transferência, vai pingar na conta do River Plate, tá? Então, assim, ele é um jogador... É bom trazer para o torcedor que o que está ali no Transfer Market não é o que o clube pediu, né? Não é o que o clube entende que vale, etc. É uma estimativa que a própria galera ali de dentro do Transfer Market faz de acordo com os cálculos dele. É como se nós... É algo nem são especializados. É como se nós aqui discutíssemos, eu acho que esse jogador vale tanto. A questão não é o que a gente acha, né? Sempre a questão é que o clube deseja. Óbvio que num primeiro momento o clube vai colocar um valor muito acima, porque você começa a negociar e tenta diminuir aí esse valor. A informação que eu tenho é que o Flamengo ofereceu menos que esses 15 milhões de euros que o Dínamo está pedindo, mas que não foi também tão longe, tão distante desses 15 milhões de euros. A gente está acompanhando, está apurando para trazer mais detalhes aí para o torcedor ao longo dos próximos dias. Eu tenho só uma conclusão que o Flamengo... Eu queria ouvir até a opinião do Garoni, que conhece muito dos jogadores. Eu conversei com o Orlando Berrio, ainda agora, ex-atacante do Flamengo colombiano. É da mesma cidade que ele, né? Como é que é o nome lá? Aquela cidade ali. Cara, eu fui pra Barranquilha, eu passei por lá, cara. Berrio falou ainda agora comigo. Cartagena, exatamente. É lindo, eu já fui lá. Então, quando vai pra Barranquilha, você tem como ir ali conhecer Cartagena, é bem perto. Então, o Orlando Berrio falou que é um jogador, cara, um drible absurdo, um jogador, assim, muito bom, assim, na questão de entrega, sabe? Ele falou que é um jogador que é aquele cara que você pode esperar que ele vai lutar até o fim, um jogador de muito drible, talvez melhor no drible e na entrega do que na finalização, mas que é um jogador que tem muita assistência, muita finalização também, muitos gols. Agora, com relação à situação do atleta, o que me falaram é que não tem assim um histórico muito grande assim de lesões, tá? Então eu acho que pode ser interessante. Agora, o Garoni, o que você tem a dizer sobre o Jorge Carrascal? Então, eu acabei analisei bastante ele, porque o Vasco em 2023 tentou a contratação dele e foi no momento que ele estava em alta no CSKA e ele acabou indo para o Dínamo naquele momento. Ele jogava de ponta esquerda naquela época, ele tem jogado, na verdade... Ele joga dos dois lados, né? Ele joga dos dois lados. Ele é acho que a gente pode dizer que é um todo-campista. Ele pode jogar aberto na esquerda, na direita. Nos últimos jogos da seleção colombiana, ele tem entrado na vaga do Arias pela direita. Tem jogado Luiz Dias, o Rames Rodrigues centralizado e ele na outra ponta. Então é um jogador que pode jogar ali qualquer uma das duas beiradas. Em 2023, quando o Vasco tentou ele estava no CSKA e deu o salto para o Dínamo, ele foi o maior driblador da Liga Russa. Então bate muito com o que o Berrio falou, né, sobre a questão do drible dele. E ele foi meio que aprimorando isso, porque ele é um jogador que tem essa capacidade no drible, mas ele tem um controle de bola muito bom. Não é aquele pontinha, a gente costuma falar pontinha burro, né? Que é o cara que dribla e acaba errando o passe, acaba às vezes perdendo uma bola simples. Ele consegue funcionar como organizador de meio de campo.
O último jogo dele como titular da seleção colombiana foi contra a Espanha, se eu não estou enganado, em 2024, início de 2024, um amistoso, jogando centralizado na vaga do Rames. Jogou ele, Luiz Dias e o próprio Arias, e aí você tinha trocas de posições ali. Foi até no melhor momento da Colômbia, nesse último ano da Colômbia, que chegou a vencer o Brasil, se eu não me engano, 2 vezes nessa sequência aí, e era o momento que o Carrascal estava sendo titular do time. É um bom jogador, realmente não é um ponta ou um meia de muitos gols, mas é um driblador, e você falou do comentário do Berry, eu tinha até anotado aqui que eu fui puxar alguns dados. Entre os maiores dribladores da Liga Russa, ele é o segundo que mais tem desarmes. Ele está no top 10 de dribladores da Liga Russa, esteve nessa última temporada, e entre os maiores dribladores, ele é também um dos jogadores que mais desarmam. E entre os maiores passadores, mas é bom ele também destacar, está no top 15. Sim. Que só te interromper rapidinho, porque é bom destacar que, apesar disso, né, ele não é um jogador que marca. Aliás, essa é uma das críticas em relação ao Carrascal por onde ele passou. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas na Rússia, né, e é uma crítica do atual treinador em relação a ele, que não é um jogador muito comprometido com a marcação. Tá? Apesar desses números, inclusive eu vou até pesquisar aqui, que eu vi esses números dele em relação aos desarmes, em comparação com os desarmes de jogadores do Flamengo, e existe uma distância muito grande. Pode continuar falando dele aí, que eu vou procurar aqui para ver se eu consigo trazer para a galera. Porque assim, se você for comparar, é que são formas de jogar diferentes também, né? Se você for puxar para a forma que joga o Flamengo, onde os homens de frente pressionam, não necessariamente a forma de jogar lá na Rússia, né? Que realmente o ritmo na Rússia é diferente. A gente vê que o ritmo lá é mais cadenciado. Dificilmente os times jogam fazendo essa pressão mais alta. Então o Carrascal acaba sendo esse cara que não pressiona ali o tempo todo. Mas no comparativo, dentro da Liga Russa, se a gente for olhar o volante, que tem um lateral, por exemplo, mas entre os jogadores de construção, ele é top 2, ele é o segundo com mais desarmes entre os principais dribladores e o terceiro entre os jogadores que têm mais passes decisivos no campeonato. Então tem um equilíbrio um pouco maior disso. Eu não acho que ele seja um cara que não marca, não. Até na seleção colombiana, quando ele estava sendo titular, ele era um cara que combatia bastante ali no meio de campo. Não é o Gerson, por exemplo, né? Não é um cara que vai fazer um segundo homem ali de meio de campo, tendo aquela competitividade que o Gerson tem. Mas acho que para jogador de beirada, ele é um cara, talvez não um cara para fazer uma recomposição até o fundo, né, marcando num bloco mais baixo, mas é um cara exatamente para o que joga normalmente o Felipe Luiz, numa pressão pós-perda ali mais próxima. Então acho que ele tem mais dificuldade na recomposição de voltar para marcar no bloco mais baixo do que realmente na combatividade logo após a perda da posse. Mas enfim, acho que é um jogador que o peso principal é o combola dele, que é um jogador habilidoso, é um cara de construção de jogada, desse drible principalmente, mas realmente não é um ponta artilheiro. A gente já debateu aqui até em outros momentos, né, sobre o Flamengo, né, de faltar talvez alguém para dividir a responsabilidade com o Pedro, com o Bruno Henrique, desses pontas marcando mais gols. A temporada mais artilheira do Carrascal foi essa, com 8 gols, né? Então não é um volume altíssimo assim de gols também. Legal, quer completar alguma coisa? Só mostrar um negócio para a Raíza rapidinho. Você já viu, Raíza? Dá uma olhada nisso aqui, ó, que eu vou mostrar. Olha só, sobre o Carrascal. Ele tem uma situação ali, né, semelhante. Os palmeirenses vão ficar meio preocupados, né? Com o quê? Porque para aturar um beijinho já é complicado. Aturar 2... Ele tem o beijinho ali também, ó. Lucas. Ayrton Lucas, né? Ai, meu beijinho. O que eu soube em relação ao Carrascal, né, que o Flamengo não vê ele como esse ponta realmente artilheiro, que é um ponta que vai fazer gol. Na verdade, vê ele como uma opção para jogar de meia mesmo. Talvez até uma opção para ser um substituto do Arrascaeta, um cara que tem o drible, que quebra linhas, né? A informação que eu tenho é que o Flamengo enxerga ele esse tipo de jogador, entende que o principal dele, que ele pode entregar para o Flamengo, é essa parte de drible, de quebrar linhas, etc, de jogar de fora para dentro e não necessariamente ser aquele ponta que vai pisar sempre na área. E pode usar com o Arrascaeta também. Pode usar com o Arrascaeta, o Arrascaeta mais avançado, né, Raíza? Também, claro, pode sim. O Arrascaeta, inclusive, vem jogando mais avançado muitas vezes, pisando bastante na área, fazendo gols. O Carrascal, quando ele começou a carreira, né, ele tinha um apelido lá na Colômbia que era de Neymar colombiano.
Você sabe por quê? Ele é muito Você sabe por que driblador. isso? Ah, Além do drible, eu conversei com o Berrio sem gravar também. Sem gravar, ele tava falando comigo, cara, ele tem uns dribles muito próprios dele, cara. Tipo, e aí eu falei, não, o Romário fazia isso também, Berrio. Ele dá um drible de elástico. Ele costuma fazer um driblezinho de elástico. Ele é igualzinho do Romário, cara. E ele também tem, assim, uma habilidade muito grande para dar toque de calcanhar, de letra. E não faz isso, tipo, sacaneando o adversário, faz pra frente. objetivo. Objetivo. É um Arias da Shopee, né? É o Arias Da Shopee, é. Segundo Arias. Olha que me falaram. Reserva do Arias, hein? Não, me falaram que Acabou de falar, me falaram que o Arias tá perigando lá, de perder a posição pra ele. Não, hein? mas os últimos jogos... Ele no Pessoal, a mídia discutida aí, né? O possível substituto de Arrascaeta no Flamengo, né? Jorge Carrascal, né? Colombiano, né? Pelas informações que a gente viu aí, o cara joga muita bola, principalmente na parte ofensiva, né? É aquele driblador nato, podemos dizer assim. Jorginho chegou no Rio hoje, né? A mídia já começa a repercutir também essa chegada de Jorginho. Então o Flamengo se movimentando no mercado, né? Para aqueles que diziam que o Flamengo não ia no mercado fazer contratações, parece que não é isso que a gente vai ver, né? Claro, esse Carrascal não tem nada certo ainda, mas só do Flamengo já está se movimentando, já está indo no mercado, é sinal que o Flamengo quer reforço, pessoal. Quer reforço, né? E nada mais justo de um substituto para Arrascaeta, né? Eu acho que no Flamengo é a única posição que não tem um cara ali específico para substituir a Arrascaeta. Por exemplo, zagueiro, não joga Léo Ortiz, Léo Pereira, tem Danilo. Lateral direito, tem Varela. Lateral esquerdo tem dois, Vina e Ayrton Lucas. Volante, tem Alan, o Everton Araújo, tem De La Cruz, tem Pulgar e agora tá chegando Jorginho. Na posição de Gerson, né? Gerson tanto pode jogar de volante, Gerson pode jogar pela direita, Luiz Araújo pode jogar pela direita. No lado esquerdo tem Everton Cebolinha, tem Bruno Henrique. No meio, ali no meio centralizado de atacante, tem Pedro, tem Gonzalo Plata. Então, acho que o elenco do Flamengo, em quase todas as posições, você percebe jogador ali que pode. Agora, na de Arrascaeta, você tira o Arrascaeta, você tem que improvisar. E o Flamengo parece que não quer isso. O Flamengo quer um cara específico. Claro, com a chegada de Jorginho agora aqui, o Flamengo ganha várias opções para poder, caso se for improvisar realmente, né? Pode adiantar Jorginho, pode adiantar De La Cruz. Então, já são duas opções ali para você não ficar preso, por exemplo, a um Gonzalo Plata, que fez essa posição, a um Luiz Araújo, que fez essa posição, a Everton Cebolinha, que fez essa posição, né? Eu acho que agora, se realmente se concretizar a chegada desse jogador colombiano aí, Jorge Carrascal, pelas informações que a gente viu, são boas, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo faz um gol de placa, né? A gente espera que chegue, jogue e faça a diferença, né, pessoal? Não adianta que você ir querer no mercado, eu vejo muita gente dizer, não, tem que trazer um jogador ali médio, né? Tentar. Pessoal, não adianta. O Flamengo tem jogadores aí no banco de reserva que foi, por exemplo, Juninho. O Flamengo foi no mercado, não estava podendo contratar naquela época, né? Vamos ser bem realistas, a equipe de scout do Flamengo não é essas coisas, viu? O scout do Flamengo não é essas coisas. Eu não sei se é porque o jogador, quando chega no Flamengo, cai de rendimento, até porque ele não foi titular absoluto, teve uma sequência. Ok, né? Um ponto a ser falado, mas as oportunidades que ele teve, as oportunidades que ele jogou, o torcedor flamenguista não recebe nenhum tipo de confiança, né? O torcedor flamenguista não está confiante quando o Juninho está em campo, né? Então a equipe de scout do Flamengo, para contratar jogador meia boca, não serve. E para contratar jogador que realmente você vai pagar caro, acho que é fácil de fazer isso, né? E o colombiano é um desses aí. As informações onde você puxa são uma das melhores possíveis. É um cara driblador, um cara que quebra as linhas. Ok, talvez no Flamengo ele vai ter dificuldade porque parte da marcação, mas vamos ser bem realistas também. A Arrascaeta não é aquele marcador nato, né? Ok, ele corre ali na frente, tenta dificultar o máximo a saída de bola,
mas nada que seja aquela marcação, pressão, marcação que dificulta a saída, não. É mais um migué, né? Podemos dizer assim no futebol, né? Mas vamos torcer aí, né? Jorginho chegou no Rio, pode assinar contrato a qualquer momento, né? A torcida vai fazer aquela festa, né? E Flamengo viajando aí para o Mundial de Clubes com autoestima lá em cima, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.